Isaías 43:1 diz assim: Não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. E há uma revelação nisso porque Deus ele nos chama por um nome específico. E todo um nome ele carrega dentro de si a revelação da identidade daquilo que se carrega, daquilo que se é. Um exemplo disso, se nós olharmos no Antigo Testamento, nós vemos que todos, sem exceção, tinham nomes que os seus pais davam com um significado. E muitas vezes eram significados bons ou significados do momento, da situação e das circunstâncias que cada um deles passavam. Um exemplo disso é a vida de Jacó. Quando Jacó nasce, ele nasce segurando o calcanhar do seu irmão Esaú. E aí nós vemos que o nome dele é Jacó porque tem um significado ao qual as pessoas dão de usurpador, de aquele que queria tomar o lugar do seu irmão, um nome de enganador. Esse é o mundo, esse é o nome que o mundo deu para ele. Isso é um rótulo que foi colocado sobre a vida dele no começo do nascimento. Só que quando nós vemos que no decorrer da história de Jacó, ele chega a um determinado tempo, ele tem um encontro com Deus. Nesse encontro com Deus, o nome que Deus tinha revelado para ele não era um nome nem um rótulo que as pessoas tinham colocado nele, mas um nome ao qual Deus já tinha especificamente para ele, que se chamava Israel. E o significado de Israel se fala o meu povo, a minha nação. Um povo separado para Deus, um povo santificado. Por isso que a Bíblia diz e fala que nós somos um sacerdócio real, nação santa e um povo escolhido e separado por ele para viver as obras e aquilo que ele tem para cada um de nós. E é muito claro quando a gente entende isso, porque faz com que toda a nossa vida tenha um sentido. Porque muitas vezes nós somos e acreditamos na verdade da que as pessoas colocam ao nosso respeito, dizendo aquilo que nós somos, ou deixamos de ser, dizendo que nós somos isso, que nós somos aquilo, e por muitas vezes nós passamos a acreditar nessa verdade e achar que o nosso nome, a nossa identidade está atrelada ao nome que as pessoas colocam sobre nós. Mas nós vemos que Deus, todas as vezes que tivemos um encontro com Ele, todas as vezes que nós nos relacionamos com Ele, assim como Jacó teve um encontro com Deus e o nome dele foi revelado por ele ter intimidade com Deus, por ele ter tido um encontro com ele, a vida dele não foi mais a mesma. Houve-se um antes e um depois, houve-se um novo tempo, um novo nome, algo novo estabelecido da parte do Senhor sobre a vida de Jacó, porque Deus olhou para ele e falou: teu nome não é mais Jacó, teu nome agora passa a ser Israel, a minha nação, o meu povo, aqueles que eu escolhi, que eu separei, e a partir disso, da sua descendência, um povo será levantado, um povo será estabelecido, e esse será chamado de um meu povo. E nós entendemos que todo nome que Deus nos dá é um nome que tem um significado e carrega algo da parte de quem somos, da identidade que carregamos. Porque vemos que o nome de Israel é um nome de um povo, de uma cidade. Então Deus estava dizendo, estabelecendo que ele não era um usurpador, que ele não era um enganador, mas que ele era um povo de Deus. Um homem que sairia de lá muitos povos. E foi daí que foi nascendo as 12 tribos. Primeiro veio de Israel, e aí nasceu dele as outras tribos que nós falamos que são as tribos de Israel. E isso fala de que uma nação é levantada através de uma identidade que é revelada. Então, quando nós olhamos para Deus e entendemos que dele vem toda a essência de tudo aquilo que nós somos, de tudo aquilo que nós temos, de tudo aquilo que nós carregamos, nós começamos a entender que o nosso nome tem um sentido, tem um significado. E por muitas vezes Satanás ele tenta fazer de tudo para que a gente seja roubado, enganado. Porque uma pessoa que não sabe quem é, não sabe para onde vai. Uma pessoa que não sabe o significado da sua identidade, o que carrega, não sabe o que é capaz de impactar, o que é capaz de fazer, o que é capaz de mudar e moldar. Então, quando nós estamos em Deus, há uma conexão com Ele que revela, a partir dessa revelação de quem Ele é nas nossas vidas,
quem nós somos nele, a nossa identidade, aquilo que nós carregamos, as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos e além disso, aquilo que Deus colocou dentro de nós e já instituiu antes de todas as coisas, que há um nome sobre todo nome, que é o nome de Cristo em nossas vidas, que nos dá sentido, que nos dá direção e que também revela qual é o nosso nome, porque nós nos tornamos em Cristo mais do que vencedores, a partir da revelação de que nós sabemos que em Deus nós somos. Há uma revelação sobre isso. E isso faz com que tudo seja mudado e transformado na nossa vida. Não passamos mais a acreditar no que dizem, no que falam a nosso respeito, mas passamos a acreditar naquilo que Deus já diz, já falou, já declarou, já manifestou, já revelou através da sua palavra, nos fazendo viver, compreender e entender se há uma revelação sobre o que Cristo e o que Deus fez em nossas vidas, nos dando assim uma revelação de quem nós somos. E a Bíblia fala que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, que podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece, porque Ele é o nosso Redentor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que institui o teu povo, aquele que nos dá direção, aquele que nos guia, que nos transforma, que nos faz viver algo novo e diferente. E a revelação de quem nós somos nos dá acesso a tudo isso e nos faz desfrutar de tudo aquilo que já foi conquistado na cruz, nos fazendo viver e compreender a partir da bondade, do amor e do favor de Deus, sobre a luz da sua palavra, sobre aquilo que Ele manifesta e sobre aquilo que Ele diz para cada um de nós. E aí nós passamos a viver completamente entendidos de que em Cristo nós podemos todas as coisas, porque Ele faz com que a revelação de quem nós somos nele faz acessar uma nova dimensão, uma nova atmosfera, um novo favor dos céus, e aí a gente começa a andar não mais pelos rótulos ou pelas mentiras ou pelos enganos, mas entendidos de quem nós somos. Um exemplo disso muito claro é quando nós vemos Jesus, ele jejuando durante 40 dias. E aí após do jejum, Satanás se apresenta a ele e fala: transforme essas pedras em pães. Se você pular daqui, Deus vai dar uma ordem aos teus anjos e eles não vão deixar que você se machuque. Se você prostrar e me adorares, eu te darei toda esta terra, te darei toda essa herança. Então nós passamos E aí Jesus começa a rebater tudo isso, não só apenas na palavra, mas na revelação de quem Ele é. Porque muitas vezes as pessoas conhecem a palavra, mas não conhecem de quem essa palavra está falando. E por não conhecer a revelação de quem Ele é em Deus, ele não consegue rebater as mentiras e os enganos. Ou seja, acaba sendo acreditado daquilo que está dizendo, daquilo que está sendo mentira e daquilo que está sendo falado. Ou seja, não apenas conhecer palavras pelas palavras, texto por texto, mas ter a revelação de quem Deus é a partir da intimidade, da revelação, do entendimento e também a partir de quem se é em Cristo, faz com que tudo e todas as coisas cooperem ao nosso bem, porque nós passamos a viver a plenitude de quem nós somos, a partir das promessas reveladas e a partir de quem essas promessas revelam. Porque quando nós entendemos a nossa identidade em Deus, nada pode nos parar, nada pode nos impedir, porque as vozes externas podem até tentar nos impedir de ouvir a Deus, mas nós olhamos e entendemos que Ele já disse algo sobre nós, que Ele nos chamou pelo nome e Ele diz que nós somos dele. Então, quando nós temos a convicção plena disso tudo, nós passamos a viver algo que não nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. Quantos nomes nós já carregamos, que nos deram, quantos nomes nós já ficamos fracassado, incapaz, atrasado, problemático, difícil, que isso não é para mim. E a vida toda vivemos por rótulos, por pessoas que nos rotularam por algo, por alguma coisa. E aí a gente vai guardando isso e acreditando isso como verdade. Quantas vezes nós acreditamos nas coisas que disseram e por muitas vezes andamos assim. Eu andei assim por muito tempo. Mas tem um nome que antecede todos esses nomes. Esse é o nome que veio de Deus. Isaías 43 começa assim: não temas, porque eu te remi. Eu te separei, chamei você pelo teu nome, tu és meu. Pensa no peso dessas palavras. Deus não chamou você por uma categoria.
não chamou você por uma função, ele o chamou pelo seu próprio nome. E isso fala de uma relação, de um conhecimento íntimo, de alguém que sabe quem é você e não pelo que você faz, ou muito menos pelo erro que aconteceu na sua vida, ou por aquilo que você fez de errado, mas pelo contrário, mas por quem ele é em você. Por quem você significa e é para ele. Ele diz: tu és meu. Essa é a maior declaração de identidade que existe. Nós somos de Deus e o nosso nome é revelado nele. Nós não somos um fracasso. Nós não somos a dor que nós sentimos. Nós não somos os nossos erros. Nós não somos o rótulo que o mundo colocou em nós. Nós somos dele e isso define o que você pode ser e fazer a partir dessa revelação. Quando você entende que pertence a ele, os rótulos que o mundo tentou te dar perdem total autoridade na sua vida. E você começa a viver sobre a revelação de quem Deus de fato te fez para ser. E a nossa identidade está exatamente nisso. Nós somos de Deus. Nós não somos daqui. A nossa pátria, ela é celestial, ou seja, nós somos de Deus. A nossa origem é Ele, o nosso destino é Ele, o nosso começo é Ele, o sentido para toda a vida é Ele e a resposta de tudo aquilo que nós precisamos é exatamente Deus. Qual o rótulo que você tem carregado que não vem de Deus? Pensa. Fala o nome em voz alta e depois declara: esse nome não é meu. Eu sou dele e ele tem um nome para mim. Hoje eu quero desafiar você a fazer uma coisa. Nós estamos caminhando para o nosso final do nosso devocional, que se encerra domingo. E hoje eu quero te desafiar a fazer isso. Escreva um nome que Deus te dá. Pode ser filho, filha, amado, abençoado, o que vier no seu coração depois de você orar. E esse é o nome que importa. Os outros nomes têm prazo de validade e eu declaro que eles se encerram hoje, porque o que vale a pena é saber o nome ao qual Deus tem nos chamado. E por muitas vezes ele vai nos chamar de filho, filho amado, querido, abençoado. E hoje eu quero declarar sobre a sua vida que você vai viver a partir de hoje sobre a identidade e a revelação de quem você é e do nome que Deus tem sobre a sua vida. Você é mais que vencedor e você é um filho amado em quem Deus tem o seu prazer.